Meus amados, eu queria convidar vocês para abrir comigo na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10, e eu vou ler os dois versículos, o 8 e o 9. É sempre uma grande honra estar aqui. Todas as vezes que eu venho, eu falo isso, que eu conheço, tenho caminhado com o pastor Jonas e sei o zelo que ele tem pela obra de Deus, o zelo que ele tem pelo aprisco que Deus colocou sob a responsabilidade dele. Então, para mim é uma honra, motivo de muita honra estar aqui com vocês. Tá? Eu já escrevi 6 livros, ele não escreveu nenhum ainda. Mas eu sou 5 anos mais velho que ele, então ele fala sempre que ele ainda tem tempo. Brincadeira, né? Mas para mim assim, é motivo de muita honra. Por causa disso mesmo, eu sei do zelo que ele tem pela obra de Deus e poder dividir o altar, dividir o púlpito comigo é sinal de realmente de muita honra. Então eu queria agradecer, viu, pastor, por tamanha bondade no seu coração de permitir que eu venha falar do amor de Deus aqui. Todo mundo achou Romanos 10? Versículo 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Até aqui. Senhor Deus, mais uma vez obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra, Pai. Senhor, assim como o teu servo aqui orou, eu também agora quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa me usar para falar com a tua igreja. Mas acima de tudo, ó Deus, abra as nossas mentes, abra, Senhor, os nossos ouvidos e os nossos corações. Porque nós queremos, ó Deus, não só ouvir a tua palavra, mas nós queremos também entender aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. E aí sim, que ela possa ser cravada em nossos corações, a fim de cumprirmos o teu desejo, a fim de cumprirmos a tua vontade em nossas vidas. Por isso nos abençoa, Deus, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Meus amados, esse texto aqui é um texto que eu sempre gostei, desde a primeira vez que eu li, eu fiquei assim, maravilhado com ele, porque ele fala o básico para a nossa vida eterna, o básico para nós nos tornarmos imortais. Ele fala o seguinte: se com o teu coração você crer e com a tua boca você confessar a Cristo Jesus, então você será salvo. E aí é sobre isso um pouco que eu quero falar com você. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Esta comunhão que nós perdemos lá atrás através de Adão. Deus, quando colocou Adão no jardim, ele fez tudo e entregou a Adão. E no virar do dia, no entardecer, Deus passava lá para dar uma olhada como é que estava. Mas Adão foi ludibriado pela astúcia do inimigo. Então todo mundo sabe a história, que Deus tinha permitido que Adão comesse qualquer fruto do jardim, menos o de uma árvore, que era a árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Se a gente for parar para pensar, a árvore da vida já estava lá. E Deus não tinha proibido Adão de comer da árvore da vida, a árvore que dá a vida eterna. Então, se ele fosse obediente, ele poderia ter ido lá, comido o fruto da árvore da vida e estava vivo eternamente. Mas ele, pela desobediência, ele foi e comeu do fruto que a esposa tinha preparado, que a mulher dele tinha lhe oferecido, os dois ludibriados pela astúcia do inimigo. E aquilo ali fez com que Deus, então, numa das tardes que foi visitar, quando chamou por Adão, Adão estava escondido atrás das árvores. E Deus falou: mas onde você está? Por que você está aí? Ele falou: eu estou com vergonha porque nós estamos nus. Aí Deus falou para Adão: mas quem falou que você está nu? Quem te mostrou isso? Eu costumo dizer o seguinte, que o pecado de Adão foi a desobediência. Mas o que ele perdeu? Ele perdeu a inocência. Por isso que Jesus, quando ele fala assim, deixai vir a mim as crianças, e ele vai lá, quando perguntam para ele, quem vai ser o maior no reino dos céus? Ele fala: chama aqui essa criança para mim.
quem for igual a esta criança será o maior. Porque quem for igual a essa criança é que vai herdar o reino do céu. Ele queria dizer o seguinte, que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. E que nós temos que ser inocentes como uma criança quando se trata dessa questão do pecado. E ali, Adão perdeu a inocência. Quando Deus mostra e fala para ele que ele tinha ficado... Quando ele fala para Deus que estava nu, Deus fala, mas quem te mostrou que você estava nu? Ou seja, ele já tinha perdido. Ele estava com vergonha da nudez dele. E aquilo ali fez com que Deus, então, tirasse Adão e Eva do jardim. E a palavra de Deus fala lá em Gênesis 3, que Deus colocou na porta do jardim anjos com espadas inflamadas, para não correr o risco deles voltarem para comer da árvore da vida. Olha só, aí perderam o direito da vida eterna. Porque Deus fala assim, coloquemos então na porta do jardim, no portão do jardim, na entrada do jardim, querubins com espadas inflamadas, para evitar que eles voltem e comam da árvore da vida, que dará a eles vida eterna. Então, a partir daquele momento, a partir do pecado do homem, nós perdemos a comunhão com Deus, e aí perdemos então o direito de comermos da árvore da vida. Nós perdemos o direito da eternidade. Até que um dia, o Senhor nos enviou o seu Filho. Até que um dia, Deus cumpriu aquilo que Ele já tinha planejado desde a criação do mundo. E Ele nos enviou o seu Filho Jesus. E eu queria falar um pouco agora sobre Jesus. Eu queria pedir para vocês abrirem comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. A mensagem de hoje eu acho que ela vai ter de 3 a 4 minutos. Mas nós vamos ler bastante. Eu quero ler 2 textos longos com vocês, para que a gente entenda aquilo que Deus quer falar no nosso coração, que Ele colocou no meu coração. O que acontece? Nós estamos fazendo aqui uma campanha de jejum, oração, até o Pentecoste, né? E se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, o Pentecoste, era uma festa onde tinha lá as primícias. Deus falou para eles, quando vocês entrarem lá na terra que eu prometi a vocês, e que vocês começarem a plantar, e que vocês, quando colherem os frutos, vocês vão separar as primícias para mim. E dessas primícias, eu vou receber como aroma, eu vou receber como louvor, eu vou receber essas primícias de vocês como a gratidão de vocês. E aí ele falou o seguinte, essa será uma das festas, a festa das primícias. E depois ele falou, quando o sacerdote mover o molho lá das primícias, aí vocês vão começar a contar 50 dias, e a partir dali então, eu vou entender que vocês estão sendo gratos a mim, pela comida que eu estou pondo na mesa de vocês. Acontece que aí, com o passar do tempo, Paulo mesmo escreve muitas vezes isso, nós não estamos mais debaixo da lei, agora nós estamos debaixo da graça. Mas Deus, Ele inverteu a situação, e falou assim, olha, eu vou oferecer a vocês agora a primícia, que é Jesus Cristo, né? E a partir dali, vocês então terão que ser gratos também a mim. E aí o que eu queria dizer com isso? Que quando Jesus morre, é como se os hebreus tivessem entrado na terra prometida, e tivesse plantado e tivesse colhido. Porque então Jesus inverteu os papéis, falou, olha, então agora eu vou oferecer a vocês o meu filho. E a partir daqui então tem uma segunda promessa, a promessa da vida eterna, aquela que Abraão perdeu quando ele deixou o jardim. Vocês então vão passar a ter direito de novo a comer do fruto da árvore da vida, através da morte de Jesus, que vai começar então a contar. E a partir dali está cumprida a promessa de Deus na nossa vida. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Lucas 23, eu vou ler com vocês quase que o capítulo inteiro, mas eu queria para vocês entenderem o tamanho amor de Deus pelas nossas vidas. Olha só, a partir do versículo 1 eu vou ler, Lucas 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributos a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. Olha só, já começou aqui a mentira, né? Jesus nunca
orientou alguém a deixar de dar tributo. Então a condenação de Jesus foi uma farsa daqueles que queriam realmente condená-lo. Eles estavam buscando um motivo para condenar Jesus, como ele não dava, eles começaram a criar algumas farsas. Então olha só, acusaram de ter pervertido a nação e proibido dar tributo. Jesus pervertendo a nação, Jesus ele só dava orientação de caráter e comportamento. Ele só ensinava aquilo que o homem deveria ser para ter bom caráter e bom comportamento. E aí vem agora que o inimigo fala que ele está pervertendo a nação. O versículo 3. E Pilatos perguntou-lhe dizendo: Tu és rei dos judeus? E ele respondeu e disse: Tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa nem alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. Olha só, Herodes, eu costumo explicar o seguinte: Galiléia e Judeia era como se fossem dois estados, né, de Israel. Então a Galiléia é como se fosse um estado e a Judeia é como se fosse um outro estado. Por isso que Jesus, você já viu, fala Jesus é nazareno, Jesus é de Belém, mas afinal de contas ele era de Nazaré, ele era de Belém, ele era judeu, ele era galileu. São lugares diferentes, né? Mas é importante a gente entender isso. É que na verdade José e Maria moravam na Galiléia, na cidade de Nazaré. Quando Jesus foi nascer, havia um censo que eles queriam fazer naquela época. E esse censo, cada morador tinha que voltar à sua cidade natal para ser contado. Como José era de Belém, José saiu de Nazaré e foi para Belém. Chegando em Belém, ele foi contado e ali Jesus nasceu. Então por isso que Jesus, sendo de Nazaré e sendo galileu, ele também é considerado judeu e ele é considerado que ele nasceu em Belém, na Judéia. Mas então Galiléia e Judéia eram como se fossem dois estados. Pilatos comandava a Judéia e Herodes comandava a Galiléia. E aí então quando eles apresentam Jesus a Pilatos, que eles falam assim: olha, ele está pervertendo o povo desde lá da Galiléia até aqui na Judéia. Pilatos, meio que receoso, meio com medo de condenar Jesus, falou: pô, se ele então é da Galiléia, vamos remetê-lo a Herodes. E falar para ele: Herodes está aqui, em Jerusalém. Ele: opa, então manda ele para lá. E aí, então foi o que aconteceu. E olha só, Herodes quando viu Jesus, o versículo 8, Herodes quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele faria algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Olha só, Jesus, eu sempre falo isso. Jesus, por todo lugar que ele passou, nada ficou como era antes. Por todo lugar que ele andou, tudo foi modificado. E as pessoas que tiveram contato com Jesus, nenhuma ficou como era antes. Todas foram transformadas. Cegos passaram a enxergar, coxos passaram a andar, endemoniados foram libertos. Todos que tiveram, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Todos que tiveram uma experiência de encontrar Jesus foram modificados. E por todo lugar que Jesus passou, o lugar nunca mais foi o mesmo. E aqui, olha só de Jesus ser colocado na frente de Pilatos e depois na frente de Herodes, a Bíblia fala que os dois se fizeram amizade. A paz de Jesus era tamanha. Então, meus amados, a primeira lição que eu vejo aqui: se Jesus já passou na sua vida, se você já teve um encontro com Jesus, se você já conhece Jesus, você não pode continuar sendo a mesma pessoa. Não é possível que você veja, ou que você sinta, ou que você ouça falar alguma coisa de Jesus e continue com aquele velho homem.
fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Primeira coisa que nós precisamos aprender é que onde Jesus passou, tudo mudou. E nós então, se temos um encontro com Cristo, se nós já tivemos essa oportunidade, nós não podemos ser mais a mesma pessoa. Nós temos que andar em novidade de vida, assim como escreveu também o apóstolo Paulo. Mas olha só, no versículo 13, e convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examino-o na vossa presença, e nenhuma culpa das que os acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e soltamos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez esse homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que deveria fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que do campo puseram-lhe a cruz, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz nas costas, para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e os lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Olha que interessante, eu queria dar uma paradinha aqui. Jesus estava condenado inocentemente. Às vezes a gente acha que as pessoas tratam a gente às vezes com indiferença, ou que às vezes a gente é injustiçado, mas o que nós estamos vendo aqui é o seguinte: é um homem inocente sendo condenado à morte. E as mulheres então, os homens começaram a chorar, e Jesus vira para elas e fala: não chorem por mim, chorem por vocês. Porque a morte dele ia abandonar? Não. É porque, na verdade, Jesus já via de muito que muitas daquelas pessoas que tiveram oportunidade e não criam nele. O que ele estava, na verdade, era lamentando as pessoas que tiveram oportunidade de se transformar e não se transformaram. Tem um texto na Bíblia, que é a entrada triunfal de Jerusalém, que diz o seguinte, que é no Evangelho de Lucas, fala que quando Jesus ele chega e olha para a cidade de Jerusalém, ele chora sobre ela. E ele chora por quê? Porque ele ia morrer? Não. Ele chora porque eles tinham visto muitos milagres, eles tiveram oportunidade, andaram com profetas, ouviram as palavras dos profetas, mas não acreditaram. E Jesus aqui estava triste por causa disso. E ele fala: vocês não precisam chorar por mim, porque eu estou bem, estou indo para o meu Pai. Vocês têm que chorar por vocês, porque vocês viram tudo isso e não acreditaram. Versículo 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis e os ventres de que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram os outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e um à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Mais uma paradinha aqui. Jesus nos dá uma grande lição. Ele está sendo crucificado, ele está sendo condenado injustamente,
E a primeira coisa que ele faz é pedir para Deus perdoar aqueles homens que estão fazendo isso. A bondade de Jesus, o amor de Jesus era tamanho que naquele momento ele não pensava em outra coisa, a não ser em abençoar as pessoas que estavam ali, independente do que elas estavam fazendo. Agora, uma coisa interessante é que a gente às vezes pensa, nossa, Jesus sofreu, como Jesus sofreu? Porque ele carregou a cruz, porque ele apanhou, porque cuspiram na cara dele, chicotearam ele, ele teve que carregar a cruz, pregaram ele na cruz. Foi muito sofrimento, mas eu digo o seguinte, que o maior sofrimento de Jesus não foi esse, o maior sofrimento de Jesus foi ele ter falado, feito tantas coisas e as pessoas não terem acreditado. O maior sofrimento de Jesus não foi o sofrimento físico, mas foi o sofrimento da alma, foi o sofrimento dele imaginar tantas coisas que as pessoas poderiam ter aproveitado e não aproveitaram, porque não acreditaram nele. E Paulo escreveu que nós devemos acreditar nele com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Mas quantas pessoas que têm a oportunidade e não conseguem ainda acreditar em Jesus. 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Começou a ser provocado. 36. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Aqui eu quero dar mais uma paradinha. Olha só, Jesus estava sendo provocado, estava sendo zombado, e as pessoas tirando sarro nele, e ele ali quieto, aceitando, porque ele é para aquilo que ele tinha vindo. Mas aí o que me chama a atenção no texto é que tem dois malfeitores do lado dele. O texto nos mostra o seguinte, que ele foi crucificado, e de um lado o malfeitor e do outro o outro malfeitor. Naquela época, a condenação de cruz era porque a pessoa tinha feito coisa muito grave. Ou ela tinha feito algo grave contra a coroa romana, contra César, ou ela tinha cometido um homicídio, que é o caso de Barrabás. Mas a pessoa tinha que ter cometido um crime grave para que ele fosse condenado à cruz. E ali então estava Jesus e mais dois homens. E um deles começa a escarnecer de Jesus e falar: mas se você é o Filho de Deus, e começa a desafiar. E eu sempre digo também que nós não podemos desafiar a Deus, porque Ele não precisa provar nada para nós. Muitas pessoas começam a desafiar. Eu conto sempre uma história. Eu tenho um tio, ele é irmão do meu pai, que há muitos anos atrás, há quase 30 anos atrás, 25, 26 anos atrás, o filho dele de 14 anos foi atropelado por um ônibus e ficou na UTI do Hospital Veracruz, onde trabalha o pastor Clésio. E ele ficou lá internado na UTI durante uma semana. E naquela época eu não era crente ainda, eu ainda vivia no mundo, e eu ainda bem jovem também. Mas eu lembro que eu estava no quarto com o meu tio, todo mundo conversando ali, e o menino na UTI não poderia receber visita, e chegou um rapaz, e esse rapaz falou para ele, falou: Carlos, confia em Deus, porque Deus vai tirar o seu filho dessa. E o meu tio falou: pois eu vou te dizer uma coisa, se meu filho morrer, não existe Deus. Eu quero ver se Deus existe mesmo, e vai trazer meu filho. Passado algumas horas, o filho dele morreu. Porque Deus não precisa mostrar nada para ninguém. Uma pessoa que não anda com Deus, que não anda com Cristo, quer ver as provas. Teve um dia que os fariseus chegaram para Jesus e falaram: se você é filho de Deus, mostra algum sinal. E Jesus falou: não vou mostrar, vocês já têm o sinal, vocês tiveram os profetas que falaram e não acreditaram. Eu não vou dar nenhum sinal, a não ser o do profeta Jonas, que ficou 3 dias na barriga do peixe.
Jesus se recusou a dar sinal para eles também. Por quê? Porque os sinais eram evidentes. Todo mundo que andava com Cristo, todo mundo que andava com Ele, de um lado para o outro, que acompanhava, porque Jesus nunca andava sozinho. Se vocês perceberem nos textos da Bíblia, aonde Ele ia, tinha uma multidão atrás dele. Onde Jesus ia, Ele era seguido por muitas pessoas. E aquelas pessoas viam os milagres. Aquelas pessoas viram cegos ser curados, viram os coxos ser curados, viram expulsar demônios. Eles viram muitas maravilhas. Mas Jesus se recusa a mostrar para o outro. Mas por quê? Porque isso está reservado para quem anda com Ele. Se você quer ver o milagre de Deus na tua vida, você tem que andar com Ele. Deus não precisa provar nada para ninguém, não precisa mostrar nada. E aquele ladrão começou a desafiar Jesus na cruz, falou: se você é filho de Deus, então mostre e tira nós todos daqui. E Jesus nem comentou nada com ele. Jesus acho que nem olhou para ele. Mas por quê? Porque todo mundo que precisou saber que Jesus era filho de Deus, sabia. Quem? Aquele que andou com ele. Então, mais uma lição. Se você quer ver os milagres de Deus na tua vida, meu amado, você tem que andar com Deus. Não adianta você ficar distante, não adianta você se recusar a andar com Cristo, e quando você precisa, você lançar desafio a Deus. Você falar: Senhor, agora eu quero ver se o Senhor existe mesmo. Não é assim, não é assim. Você não precisa se apresentar para Deus. Se você realmente tem um compromisso com Deus, se você anda com Deus, todas as vezes que você precisar, você só pode cair de joelho e falar assim: Pai, aqui sou eu, e eu estou precisando do Senhor. Ele conhece seu coração. Mas na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, fala que nós não devemos andar ansiosos, mas que antes devemos deixar chegar a Deus as nossas petições, através de súplicas e orações. Então nós precisamos orar a Deus. Mas então aquele ladrão na cruz começou a provocar Jesus. E começou então a desafiá-lo. E dizer: se você realmente é o Cristo, é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e também a nós. Aí é um negócio muito interessante. Porque o outro que estava do lado dele responde. Jesus está aqui no meio dos dois e fala: viu, o que você está falando, rapaz? Fica quieto. Você não está vendo que esse homem está aqui inocentemente? Nós dois somos condenados, mas pelo erro que nós cometemos. Os nossos feitos nos levaram a isso. Mas esse é inocente. Então olha só, mas aquele rapaz não conhecia Jesus? Ele estava preso numa condenação de morte? E de repente ele olha para Jesus e fala para Jesus, e fala para o outro, fala assim: olha, ele é inocente. E depois fala assim: olha, quando ele fala para o rapaz, quando ele chega para o rapaz e fala: nós na verdade com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E ele continua falando agora para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu o poderio do Senhor Jesus. Quando ele fala para aquele rapaz: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos estar, mas ele é inocente. E depois ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. É uma demonstração de fé daquele homem. É uma demonstração de que realmente ele acreditava não só na inocência de Jesus, mas que Jesus era o Filho de Deus. Mas tem mais uma coisa além disso. Ele cria na ressurreição de Cristo. Porque além de acreditar que Jesus era inocente, além de acreditar que Jesus era o Filho de Deus, ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando o Senhor chegar no teu reino. Ou seja, ele cria na ressurreição de Cristo. Ali ele estava confessando que ele acreditava que Cristo realmente não teria morte, ou que Cristo venceria a morte. Porque senão ele ia falar: olha, nós vamos morrer todo mundo junto. Mas não, ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando o Senhor vencer a tua morte, quando o Senhor chegar no teu reino. E aí então olha só o que Jesus responde para ele, no versículo 43, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aonde? No lugar da onde Deus expulsou Adão e Eva e pôs os querubins com as espadas inflamadas. Aquele homem, quando ele confessou a fé dele em Cristo, e quando ele confessou que Cristo ia ressuscitar, ele recebe então de imediato a salvação para a vida dele. E aí então Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. As espadas inflamadas não terão poder sobre você. E você vai poder comer do fruto da árvore da vida.
Olha só o 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio do véu do templo. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Até aqui. Aquele homem que estava ali condenado à morte, ganhou o benefício da vida eterna, quando ele confessou a Jesus, quando ele confessou a fé e quando ele acreditou que Jesus ressuscitaria. Mas eu queria agora que vocês abrissem comigo no Evangelho de João, no capítulo 12, que eu vou ler mais um texto. Evangelho de João, capítulo 12, e eu vou ler a partir do versículo 20. Amém? João 12, eu vou ler a partir do versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiam-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Aqui eu queria dar uma paradinha. Olha só, eles querem ver Jesus. E Jesus então chega para eles e fala: está chegada a minha hora. E ele fala: se uma semente não cair no chão e morrer, ela não vai acontecer nada com ela. Quando ela cai no chão, ela tem que morrer, para aí dar muitos frutos. E a semente é assim, né? Você deixa uma semente no chão e quando nasce algo diferente. Não nasce outra semente. A não ser da cana, né? Que o pessoal planta a cana deitada e do broto da cana nasce outra cana. Mas de todas as outras plantas se coloca uma semente e aquela semente brota e se transforma numa árvore, numa flor, numa árvore frutífera. E o que Jesus fala aqui? Que se você ama realmente a Ele, ou se você perder a tua vida, você vai encontrar. O que ele está dizendo? Que se você morrer para o mundo, você vai frutificar no reino de Deus. Assim como uma semente que cai no chão e morre e dá muitos frutos, se você também abrir mão da sua vida no mundo, se você também abrir mão dessa vida de pecado, e você vai renascer frutificando no reino de Deus. É isso que ele quis dizer aqui, mas não é aqui que eu queria chegar. No 27, agora a minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Mas foi para isso que eu vim, para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava, que tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de vós. Quem consegue ouvir a voz de Deus? Quem consegue acreditar que Deus nos ama e quem consegue realmente saber que Jesus morreu para a salvação dos nossos pecados? O que Jesus estava falando ali é o seguinte, que quando Deus estava glorificando novamente o nome dele, ele estava falando: eu estou dando para essas pessoas a oportunidade de terem vida eterna, a oportunidade de serem imortais. E por isso que Jesus fala: essa voz não veio por amor de mim, porque o que tinha que acontecer comigo vai acontecer, mas essa voz veio por amor de vós. Então nós todos precisamos entender isso, que tudo o que aconteceu naquele dia que Cristo morreu, foi crucificado, foi por amor de nós, e nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos deixar isso em vão. Mas eu queria agora que você, nesse mesmo texto aí, lá no versículo 42, eu já estou partindo para o encerramento. No versículo 42 diz assim a palavra: olha, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele,
mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eu vou repetir. Apesar de tudo, até muitos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Até aqui. Então olha só. Jesus, ele diz ali que ele é a luz que veio ao mundo para que aquele que crê nele não permaneça nas trevas. Mas esse texto, o versículo 42, vocês veem que chama a atenção, é que muitos acreditavam nele, mas não o confessavam. Muitos estavam acreditando, mas se eu falar que eu acredito nele, eu vou ser expulso da sinagoga, eu vou começar a ser visto por outros olhos. O que eu vou falar para o pessoal lá do boteco? Quando eu sentar numa mesa para tomar uma cerveja, o que eu vou falar para eles? Gente, eu vou parar de vir aqui porque eu aceitei Jesus. Eu vou ser excluído das minhas rodas de amizade. O que eu vou dizer para o pessoal do meu trabalho? Eles vão ficar tirando sarro em mim? Eu falo isso por testemunho próprio, porque comigo aconteceu isso. Apesar de eu ter cometido um erro, a gente quando se converte, a gente quer que todo mundo se converta. Mas não é assim. E eu quando eu me converti, eu queria contar, mas eu queria que todo mundo entendesse aquilo que eu estava entendendo. Eu queria que todo mundo sentisse aquilo, mas não é possível. E às vezes eu vejo alguém do mundo falando assim, aquele rapaz fez um monte de coisa errada a vida inteira, ficava no boteco lá vendendo cachaça para os outros e pondo música do Dudu e da Alvan, lá no boteco. E agora quer dar uma de bonzinho, quer dar uma de crente. Mas eles não sabem que não é uma decisão só assim, eu vou virar crente. Isso vem de dentro para fora. Você sente algo no teu coração que você não consegue segurar. E aí então você começa a viver aquele negócio diferente. E você quer que as pessoas sintam aquilo. Mas o que acontece nesse texto é isso. É que muitos dos principais, muitos homens ouvindo Jesus, começaram a acreditar, falaram, esse cara está falando uma coisa, ele tem razão, e ele é filho de Deus mesmo. Mas se eu falar alguma coisinha aqui, eu vou ser expulso das minhas rodas de amigo. Eu não vou poder mais ir no boteco com meus amigos, eu não vou poder mais lá na casa do meu sogro, então, meu Deus do céu. E a hora que o meu sogro souber que eu virei crente, os meus cunhados, e o sarro que vão tirar, e preferiram não reconhecer publicamente. Aí então eu quero voltar no primeiro texto que nós lemos, quando Paulo escreve aos Romanos: se com o teu coração você crê e com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus, você será salvo. Então não basta você simplesmente acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos, você precisa confessar. Agora eu quero voltar também no texto dos dois crucificados. A Bíblia fala que eles eram malfeitores. Eles estavam ali porque eles tinham cometido os crimes graves. Mas um começou a tirar sarro e o outro falou, fica quieto, porque ele é inocente. E ali, pregado na cruz, ele confessou que não só ele acreditava na inocência de Cristo, mas ele também confessou publicamente que Jesus ressuscitaria. Aí então, para encerrar a mensagem, é que eu queria deixar isso no seu coração. De que lado da cruz que você vai estar? Porque você pode simplesmente ouvir aquilo e falar, meu Senhor, você é filho de Deus, então me salva. Então me tira dessa dívida que eu estou, então me arruma um emprego. Se você é filho de Deus, então eu quero ver se você age na minha vida. Se você realmente é filho de Deus, então cura essa doença que eu tenho. Ou se você vai falar, Senhor, eu acredito que o Senhor é filho de Deus, e acredito que o Senhor ressuscitou, e quando chegar o teu reino, não esquece de mim, me leva, porque eu quero comer da árvore da vida. Então se você, de que lado você vai estar? Isso que eu quero deixar no seu coração nessa noite. A diferença daqueles dois ali foi simplesmente essa. Um ficou desafiando e o outro confessou que acreditava que Jesus era inocente e acreditava na ressurreição de Cristo. E qual que foi a diferença? Um foi ignorado
Um foi ignorado e o outro Jesus falou: meu filho, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu vou pegar uma frutinha daquela da árvore da vida e vou dar para você comer. Você vai morder, vai mastigar, vai comer junto comigo. Nós precisamos entender e decidir de que lado que nós queremos estar. Porque malfeitores nós somos. Desculpa falar isso, mas todos nós somos malfeitores. Todos nós temos grandes ofensas para com Deus. Eu falei que naquela época crucificado, de morte de cruz, tinha para dois tipos. Ou o cara era homicida, ou o cara tinha feito coisa grave contra a coroa de Roma. E nós ou somos homicidas, ou fizemos coisa grave contra a coroa do nosso Rei Todo-Poderoso, que é o Deus Criador dos céus e da terra. E todos nós somos malfeitores, todos nós temos coisas graves contra o Senhor. Então nós estamos condenados com Cristo na cruz. Agora a diferença é essa. É se nós vamos desafiá-lo ou se nós vamos crer que ele ressuscitou dos mortos e que ele vai nos buscar um dia. Se a gente já estiver dormindo ou se a gente ainda estiver acordado, não importa. O que importa é que ele um dia vem e vai nos buscar. Aqueles que estão mortos serão as primícias do Senhor. Ele vai levar primeiro. E aqueles que estiverem em vida, mas que estiver dentro da igreja dele, que estiver andando com ele, também serão salvos. E a diferença é isso, é se você vai reconhecer publicamente ou não. A diferença é se você vai crer com o seu coração e se você vai confessar o seu amor em Cristo Jesus. Ou se você prefere ficar escondido debaixo da mesa para que ninguém saiba que você é um cristão e que o teu coração arde por Cristo Jesus. Amém? Queria convidar a igreja para ficar de pé. Eu quero só deixar esse desafio no seu coração. Todos nós somos malfeitores. Todos nós temos crimes graves contra a coroa do Criador, contra o reino de Deus. E nós estamos crucificados. Nós podemos simplesmente desafiá-lo e abrir mão da nossa salvação. Ou nós podemos crer e confessar o nosso amor a Ele. Amém? Feche seus olhos um pouquinho. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Pai, agradecer porque o Senhor tem falado conosco. Nós queremos agradecer pelo Teu amor, Pai, que assim como o Seu próprio Filho disse, tudo foi por amor de nós. Então, Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, e dizer que nós recebemos o Teu reino. E dizer, ó Deus, que nós reconhecemos o Teu poder sobre as nossas vidas. E dizer, ó Deus, que nós aceitamos o Teu poderio. Pai, abençoa as nossas vidas sempre. Nos convença, Pai, dos nossos pecados sempre. Porque Teu Filho também um dia nos ensinou que quando Ele fosse, Ele enviaria para nós um novo Consolador, aquele que nos convenceria do pecado. Pai, nós não queremos ser igual aquele homem crucificado que ficou te provocando e que ficou te desafiando. Mas nós queremos, ó Pai, ser aquele outro homem, aquele homem que acreditou na Tua inocência. Nós queremos, ó Deus, ser aquele homem que acreditou na inocência de Jesus Cristo. Mas acima de tudo, que ele confessou que não só Jesus era inocente, mas confessou que Jesus seria ressuscitado. Nós queremos, ó Deus, confessar a nossa fé no Senhor. E nós queremos, Senhor, cada vez mais que o Senhor alimente a nossa fé, para que a gente não caia, ó Deus, nas tentações do inimigo. Pai, nós sabemos que tem os querubins com as espadas inflamadas que vão nos impedir de entrar no paraíso. Mas se o Senhor tiver com o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, se nós estivermos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, nós passaremos e nada terá efeito sobre as nossas vidas. A morte não terá efeito sobre as nossas vidas, Pai. Nós queremos, ó Deus, atingir essa condição da imortalidade. Nós queremos chegar à condição de vida eterna. E nós te pedimos, ó Deus, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu queria fazer um convite, um desafio.